Olá, boa tarde. Vamos fazer a habitual análise aos principais índices mundiais, começando pelo CAC. No CAC e na generalidade dos principais índices, esta não foi uma boa semana, não foi uma semana muito produtiva. Houve aqui alguma hesitação, alguma lateralização descendente, que acabou por prejudicar a performance de médio prazo dos índices. No CAC eu tinha deixado aqui uma indicação de potencial subida no curto prazo, com eventual lateralização. Aquilo que eu esperava do CAC era que não houvesse a quebra em baixa aqui dos 4.394 pontos, o que acabou por acontecer logo no início da semana. Isso deixou alguns sinais de fraqueza no ar. Eu tinha deixado aqui a possibilidade de termos uma retração após o toque na zona de resistência, mas que logo após essa retração houvesse aqui uma reação à zona de suporte. Acabou por não haver essa reação à zona de suporte, o que é preocupante. Vou para já deixar aqui este cenário de lado, porque de facto afastamos-nos um pouco dele. Eu queria, antes de mais, fazer esta ressalva. Tenho feito nas últimas semanas uma análise aos índices de curto prazo, mas que acaba por ser uma análise algo limitativa, porque eu tenho feito uma tentativa de previsão do comportamento do índice naquela semana com base em velas diárias. Isso acaba por ser extremamente difícil e, de acordo com o que eu tenho defendido sempre, quanto menor é o time frame de análise, menor deve ser o time frame a utilizar no gráfico em si. E uma vela diária acaba por ser redutora, porque nos permite prever um comportamento mais grosso e não tão fino. Por isso, vamos olhar aqui muito rapidamente para o gráfico horário do CAC, porque poderíamos estar aqui a ter algumas indicações que o gráfico de longo prazo, ou o gráfico diário, acaba por não nos dar. Repare-se aqui, por exemplo, no caso do que aconteceu no CAC em junho passado, tivemos aqui um claro Head and Shoulder Stop no gráfico diário. Repare-se, meados de junho, se formos ao gráfico do CAC em meados de junho, estávamos aqui em cima, muito longe de se conseguir adivinhar, com base no gráfico diário, uma potencial reação descendente. Já o gráfico horário estava a dar esse sinal com uma grande antecipação. Se foi de facto foi o início de um rally descendente bastante intenso, tivemos inclusive aqui outro sinal de continuação de movimento, um Head and Shoulders de continuação, e depois tivemos aqui um padrão de inversão, também, tal como no caso anterior, a dar sinal de compra muito antes de termos tido esse sinal de compra no gráfico diário. Aqui, logo no início de agosto, que estaríamos nesta altura aqui, exatamente. Enquanto que no gráfico diário estávamos apenas a ter mais uma fase do rally descendente, no gráfico horário estávamos a ter uma potencial sinal do movimento de inversão de tendência. O que é que estamos a ter aqui neste momento? Um eventual movimento semelhante ao que tivemos em junho, de inversão de tendência. Uma vez mais, repare-se, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, quebra, pullback, sem termos a quebra em alta desta resistência, e estamos neste momento nesta fase. Temos aqui uma resistência na zona dos 4.430 pontos, mais coisa, menos coisa, e acabamos por estar com um padrão de potencial inversão em cima da mesa. Enquanto isto ainda não é visível, ainda não é totalmente visível no gráfico diário, o que é facto é que o gráfico horário nos está a alertar que algo mal poderá estar para vir. Por isso, vou estar muito cauteloso no CAC enquanto não tivermos a quebra em alta, pelo menos aqui desta zona dos 4.500 pontos. Que repare-se, aqui no gráfico, os 4.500 pontos representa aquela grande resistência que já vimos anteriormente. Enquanto esta não for quebrada em alta, eu vou estar aqui negativista no curto prazo. Podemos ter aqui uma lateralização que não coloco de parte, mas no seu grosso modo, para já, vou ficar hesitante no CAC. Médio e longo prazo, nada a dizer, vou manter-me também na expectativa enquanto não tivermos uma definição do movimento de longo prazo. Vamos então passar ao DAX. O DAX, tal como no CAC na semana passada, eu tinha deixado aqui também no curto prazo uma indicação que as coisas poderíamos ter aqui uma reação em alta após o toque na resistência. A minha expectativa era que tivéssemos uma reação descendente logo após o toque na resistência, o que acabou por acontecer, mas que depois tivéssemos uma reação em alta aqui a este pequeníssimo suporte que eu penso ter desenhado na semana passada, mas que vou deixar aqui novamente. Este suporte aqui nos 4.600 pontos, em princípio, deveria ter aguentado a cotação. Foi um sinal de fraqueza muito evidente, a sua quebra em baixa, e que me deixou também preocupado. Da mesma forma, vamos olhar aqui muito rapidamente para o gráfico horário no DAX. Repare-se, da mesma forma que tivemos no CAC uma reação muito rápida ao movimento contrário daquilo que viríamos a ter desde junho,
Também no DAX tivemos um Head and Shoulders de inversão no início de agosto. Repare-se uma vez mais, fazendo o paralelismo com o gráfico diário, tivemos aqui aquilo que dificilmente se conseguiria vislumbrar no gráfico diário, tivemos uma indicação clara no gráfico horário de uma inversão de tendência. Da mesma forma, estamos a ter aqui, pelo menos, aqui não diria que seria um Head and Shoulders, se não o considero como tal. Temos aqui um ombro muito alongado, mas sem dúvida que podemos considerar pelo menos aqui um topo em V. Pelo menos podemos considerar aqui um topo em V, o que de facto é preocupante também, ou um cup and handle invertido parcialmente. A quebra em baixa desta resistência deste suporte, acabou por ser um sinal de preocupação. Também no DAX, da mesma forma, enquanto não tivermos aqui a quebra em alta deste ponto, as coisas não estão fáceis e poderemos ter aqui um aprofundar da sequência mais negativa no DAX. No longo prazo acabamos por ter o DAX ainda, de certa forma, saudável, ou pelo menos em lateralização. No curto prazo, se não tivermos rapidamente a quebra em alta deste ponto, vamos estar em maus lençóis aqui no DAX. Repare-se também que o volume tem vindo a subir aqui com este rally descendente. De uma forma geral, o volume tem estado a subir, o que acaba por ser preocupante. Por isso, também no DAX, no curto prazo, vou apagar a seta ascendente e vou deixar também, uma vez mais, a seta de lateralização, porque poderemos ter uma continuação deste movimento, mas vou deixar aqui um alerta de negativismo, porque, em primeiro lugar, quebramos este suporte em baixa e, em segundo lugar, tivemos, de facto, aqui a ativação de um padrão de inversão de tendência que pode levar à queda da cotação no curto prazo. No IBEX, continuamos na linha fronteiriça. No curto prazo, já na semana passada tinha deixado aqui uma indicação de neutralidade, esperava que houvesse aqui uma eventual lateralização entre esta zona de suporte que veio a confirmar-se, a zona de suporte. Repare-se, tivemos aqui 3 reações em alta a esta zona de suporte, esta pequena zona, e o que eu esperava era uma eventual lateralização aqui entre o suporte e a resistência, que de facto se veio para já a confirmar. Aquilo que podemos esperar para as próximas semanas será uma continuação deste movimento, será a definição deste movimento que levará também, na minha opinião, à definição do caminho de médio prazo do IBEX. Ou quebramos em baixa o suporte e afundamos a cotação, ou quebramos em alta a resistência e ficamos em máximos. Gráfico horário, exatamente da mesma forma. Repare-se já agora, só por curiosidade aqui também, o padrão de inversão no início de agosto. Temos aqui uma grande indefinição, uma lateralização, sem termos a quebra em baixa aqui dos 10.660 pontos. Não precisamos de estar demasiado preocupados. Acaba por ser um suporte bastante válido e bastante robusto, por isso não é demasiado preocupante estarmos ainda nesta zona. Enquanto não for quebrado em baixo este pequeno suporte, grande suporte, acaba por não haver um grande sinal de preocupação. Aliás, até traçaria aqui uma pequena zona de suporte. Isto está muito ao olho, mas dá para perceber aqui uma pequena zona de suporte. Enquanto ela não for quebrada, é uma zona de suporte consistente. É possível que voltemos aqui à zona dos 11.000 pontos durante a próxima semana. Por isso, para já, também no IBEX, eu vou manter aqui a neutralidade de curto prazo, aqui não a neutralidade descendente, porque continuamos em cima do suporte. No médio e longo prazo, nada a dizer para já, enquanto não tivermos aqui a quebra dos 9.940 pontos, vou manter-me otimista no IBEX. O PSI 20 também me acabou por surpreender um pouco pela negativa durante a semana passada, porque de facto esperava aqui uma reação a esta pequena zona de suporte. Tivemos aqui, vou apagar aqui só o ruído, eu tinha pelo menos a minha expectativa mais positivista seria, se recordam, seria de que tivéssemos uma reação ao pequeno suporte, uma quebra em alta, ou uma reação ascendente ao suporte, nova reação e eventual quebra em alta desta resistência. Este seria o meu cenário mais otimista no PSI 20. De facto, o cenário mais negativista seria por um toque na resistência, um afundar da cotação, nova vinda cá acima e uma continuação do movimento descendente. Foi de facto este cenário mais negativista, com um novo máximo relativo inferior ao anterior, que acabou por se verificar. Assim sendo, e com este cenário em vista, aquilo que podemos esperar neste momento para o PSI 20 é uma reação em alta mais cedo ou mais tarde, mas já em princípio que não ultrapassará os 6.000 pontos. Esta será a expectativa, podemos inclusive ter uma quebra em alta
agora resistência, mas em princípio já não teremos a quebra em alta dos 6.000 pontos. No médio e longo prazo continuo negativista no PSI 20, na minha opinião já houve uma inversão de tendência, como já disse muitas vezes, por isso para já acabou por se confirmar o cenário mais negativista. Vamos vigiar, porque a continuar a manter-se este cenário, vamos ter também aqui uma quebra dos 5.600 pontos e vamos aproximar-nos da zona de suporte. Esta zona de suporte, que é algo histórica já, é que definirá se de facto vamos continuar com um movimento descendente. Mas para já, nada a dizer também. Vou só apagar aqui o curto prazo positivista. Podemos de facto ter uma reação ascendente na próxima semana. Por isso não vou deixar aqui uma seta vermelha, mas também não vou deixar a verde, porque a tendência principal continua a ser descendente, estamos em mínimos, podemos ter uma pequena reação, mas não será uma reação entusiasmante o suficiente para me levar a manter a seta verde. Tinha dado um voto de confiança ao PSI 20 na semana passada, pelos vistos não foi merecido e terei de o retirar. Ora, nos índices americanos, tinha mantido aqui a possibilidade no curto prazo de termos uma continuação do movimento ascendente. Estamos muito próximos de máximos, temos estado muito próximos de máximos aqui no Nasdaq, por isso tinha deixado aqui a expectativa de curto prazo ascendente. Acabou por não haver pelo menos um afundar da cotação, tivemos aqui uma lateralização que é expectável, que não é surpreendente e que é possível que continue, e por isso não foi uma semana muito surpreendente nos Estados Unidos. Se virmos aqui o gráfico horário do Nasdaq, temos aqui já alguns sinais de preocupação. Repare-se uma vez mais também aqui no início de agosto um padrão de inversão de tendência, uma forte e rápida subida, e agora temos aqui vindo a ter uma recuperação descendente que acaba por ser algo preocupante. Se tivermos aqui uma quebra em baixa desta pequena zona de suporte, vamos ficar com o Nasdaq em maus lençóis. Para já não há motivos para querermos que esta quebra vá acontecer, porque o Nasdaq continua muito forte, continua acima dos 4.000 pontos, mas é de vigiar esta zona. Por isso, neste momento, vou manter a seta de curto prazo ascendente, nada a dizer ainda. Se tivermos a quebra em baixa da zona do pequeno suporte, aí sim as coisas complicam-se e o Nasdaq pode de facto ficar em maus lençóis. Por fim, S&P 500. No S&P 500 tinha deixado aqui a indicação, se recordam, o S&P vem vindo a fazer um padrão de movimentação em V, tem lateralizações, depois afunda um pouco e depois reage novamente em alta. Aquilo que eu esperava era uma continuação deste movimento de lateralização, foi isso também que se verificou. Tinha deixado aqui a indicação de tendência principal de curto prazo ascendente com a possibilidade de lateralização. Foi de certa forma isso que se verificou, apesar de termos aqui tido a quebra de um pequeno suporte, muito tenue, muito ligeiro, mas que ainda assim foi quebrado em baixa, e essa quebra em baixa preocupa-me, não tanto pelo gráfico diário uma vez mais, mas sobretudo por aquilo que podemos ver do gráfico horário. Repare-se que no gráfico horário temos aqui uma espécie de head and shoulders, apesar de não o podermos considerar como tal, porque estamos aqui a vir de uma tendência não ascendente, mas já de lateralização descendente, podemos considerá-lo no mínimo como um padrão de continuação, pelo menos como um padrão preocupante. Repare-se aqui um topo arredondado, sem qualquer margem para dúvida. Podemos inclusive considerá-lo como um cup and handle de inversão, se considerarmos este movimento. Tivemos aqui um falso break, uma reação em alta, foi bastante positiva, mas o que é certo é que tivemos aqui a quebra em baixa, que ainda não aconteceu no Nasdaq, já aconteceu no S&P, e essa quebra em baixa é bastante preocupante. Se nós não tivermos rapidamente recuperado em alta esta zona dos 1990 pontos, será preocupante. Teremos aqui algumas preocupações no curto prazo no S&P, e por isso, por este motivo, mais pelo que se está a ver no gráfico horário do que propriamente no diário, eu vou retirar aqui a indicação ascendente no curto prazo e vou manter apenas a de neutralidade, porque o que é facto é que o gráfico horário não é suficientemente forte do ponto de vista do rigor da análise e da solidez da análise para nos levar a tomar decisões e a tirar conclusões no gráfico de mais longo prazo. Mas, de facto, quando temos sinais de preocupação, há que valorizá-los e podemos ter, pelo menos, uma continuação do movimento de médio e longo prazo perfeitamente, podemos, sem dúvida nenhuma, mas antes que isso se dê, termos já aqui o novo V, sem quebrarmos em baixa os 1900 pontos,
mas ainda assim termos aqui um afundar durante uma ou 2 semanas que nos leva a desvalorizar 3,5%. Poderá acontecer, é um cenário que está em cima da mesa, por isso para já vou manter aqui a neutralidade no curto prazo. Por esta semana é então tudo, muito obrigado pela atenção e um resto de bons negócios e de boa semana.